Olá, bem-vindo ao podcast de saúde ocupacional da Morte. O tema escolhido para falar foi sobre a análise preliminar de risco. Ela oferece dados fundamentais para a estratégia de prevenção de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Até alguns anos atrás, ela era exigida apenas em situações pontuais, até que passou a integrar o inventário de riscos ocupacionais do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Na prática, dados da PR se tornaram obrigatórios para a maioria das empresas, o que torna imprescindível conhecer sua estrutura, objetivos e como deve ser feita. Neste podcast, explico esses e outros tópicos e trago dicas para agilizar a emissão de documentos de SST com a telemedicina ocupacional. Sobre o que é a Análise Preliminar de Riscos, APR. É um documento que reúne dados sobre o levantamento dos riscos ocupacionais em uma empresa. Trata-se de parte indispensável do PGR, conforme estabelece a NR 01. Ouça o que diz um trecho da norma. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações: dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR 17. Entenda qual é o objetivo da análise preliminar de risco. Ela tem como objetivo antecipar a identificação das ameaças no ambiente laboral. Nesse contexto, se torna essencial para uma estratégia de gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, efetiva, oferecendo a oportunidade de mitigar os perigos antes mesmo que se tornem riscos à vida, integridade ou saúde dos colaboradores. Vale lembrar que o perigo corresponde às fontes de risco, enquanto o risco pode ser definido como combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Ao reconhecer as possíveis ameaças inerentes a determinados ambientes, tarefas e condições de trabalho, a APR possibilita o planejamento e implementação de medidas corretivas. E, por consequência, dá base à prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, promovendo o bem-estar nas empresas. Ferramentas para evitar essas ocorrências têm papel importante para reverter o quadro alarmante de acidentes e mortes no trabalho no Brasil. Somente em 2022, o país registrou 612 mil acidentes de trabalho, sendo 2.538 acidentes fatais. Veículos de transportes, máquinas e equipamentos estão envolvidos em grande parte das ocorrências que levam a óbito. Por isso, exigem maior atenção desde as etapas de planejamento do PGR. Sobre quais empresas devem apresentar análise preliminar de riscos. Por fazerem parte do PGR, dados da análise preliminar devem ser apresentados por quase todos os empregadores com funcionários CLT. De acordo com a norma regulamentadora 01, somente estão dispensados o microempreendedor individual, as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas como grau de risco 1 ou 2. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Ouça alguns exemplos de análise preliminar de risco. Análise preliminar de risco para construção civil. O setor de construção civil tem uma série de particularidades, começando pelas diferentes etapas de uma obra. A APR deve ser feita pensando em cada processo de cada fase, a fim de contemplar ao máximo as fontes de perigo. Trabalhos em altura e transporte de cargas são tarefas comuns durante o processo de alvenaria. Análise preliminar de risco para máquinas e equipamentos. Segundo a NR 12, a análise de risco é a combinação da especificação dos limites da máquina, identificação de perigos e estimativa de riscos. A referência para elaborar o documento se encontra na NBR 12100, Segurança de Máquinas, Princípios Gerais de Projeto, Apreciação e Redução de Riscos. Sobre como fazer uma análise preliminar de risco. Ouça um roteiro básico para elaborar a APR. 1. Reúna a equipe responsável.
Profissionais do SESMIT, CIPA e gestores devem participar da elaboração da APR, bem como outros trabalhadores envolvidos nos processos. 2. Dívidos processos. Você deve criar uma análise preliminar para cada etapa e processo, por isso, saber quais são eles é o primeiro passo. Por exemplo, a operação de uma empilhadeira ou o descarte de lixo hospitalar. 3. Identifique e classifique os riscos. Em seguida, é hora de fazer o levantamento das fontes de risco presentes no ambiente laboral. Aproveite para classificar os riscos ocupacionais, dividindo-os em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, mecânicos. 4. Pontue os possíveis incidentes. Cada processo de trabalho poderá gerar mais de uma consequência, e o ideal é prever o máximo de situações perigosas. O contato com material perfuro-cortante usado numa incisão, por exemplo, expõe o trabalhador a se contaminar com micro-organismos, risco biológico. E também a se cortar, risco de acidentes. 5. Proponha medidas de controle. Com os incidentes relatados, especifique soluções para diminuir as chances de eventos adversos. Dê preferência a ações amplas e de proteção coletiva, que poderão ser reforçadas com o uso de equipamento de proteção individual. Sobre quem é responsável pela análise preliminar de riscos. Cabe à empresa providenciar a APR, que deve ser produzida e assinada por um engenheiro de segurança do trabalho. Entretanto, é importante a colaboração de outros profissionais do SESMIT, como o técnico de segurança e médico do trabalho, além da equipe da CIPA. Entenda como a telemedicina agiliza os processos de saúde ocupacional. Contar com uma plataforma de telemedicina permite que profissionais in loco acionem especialistas em SST em poucos cliques, dentro de um ambiente virtual seguro. Basta fazer o login a partir de qualquer dispositivo conectado à internet para criar, arquivar, compartilhar e assinar documentos de saúde ocupacional. Os relatórios ficam salvos na nuvem, um local na internet protegido por senhas e criptografia. Usando a telemedicina Morse, sua equipe otimiza a emissão e assinatura digital de PGR, antigo PPRA, ASO, PCMAT, PCMSO, PPP, PCA, ELITECAT. Peça um orçamento agora mesmo no site da Morse sem compromisso.